levando a glória de Deus até a sua casa. É isso aí, ligue e participe. O telefone da rádio é 4203-4009. É o telefone da sua participação. Nós estamos aí tratando de um tema muito importante aqui hoje, que nos fala sobre quando os fundamentos da fé cristã são abalados, tá bem? E nós temos já alguns ouvintes, né, que estão aí nos assistindo também pelo Facebook. Eu quero mandar a paz aí para minha esposa, né, que está nos assistindo aqui pelos bastidores e também pelo celular. Glória a Deus. Também está aí a Bruna sintonizada, Deus abençoe. Ela está mandando a paz aqui para os pastores. Também está aí o Anderson, Deus abençoe, querido, está mandando a paz para os pastores. A nossa irmã Cida também está mandando a paz, amém. Nosso irmão Hugo, o Hugo esteve aqui conosco, né, pastor Mauro, na quinta-feira passada, foi uma benção. Quero mandar a paz para o Hugo, Deus abençoe a sua vida, querido. A Verônica também está nos assistindo aí, Deus abençoe, está mandando a paz para todos os pastores aqui. E também está nos assistindo me ajuda aqui, pastor. A Diranilda Freitas. Deus abençoe a nossa irmã que está ligadinho. Também o nosso pastor Ademilson, né, que também o seu programa aqui na rádio, né? Deus abençoe. Um abraço, pastor. Né? Um dia vamos marcar também para ele estar com a gente aqui, né, com pastor? Com certeza, Mauro? ele vai estar aqui com a gente. Que benção, isso aí. Amém. E você que está aí, sintoniza, amém. Clica lá, nos ajuda, compartilha. Semana passada, pastor, o pessoal às vezes eles estavam reclamando, falando assim, mas quando cheguei eu tinha esquecido do programa, aí acabei ligando atrasado. Então vai lá, você lá que é o filho, vai lá, cutuca na mãe lá e fala: mãe, vem assistir o programa. Começou o programa do pastor Daniel e do pastor Mauro, já está na hora, vai lá e assiste, irmão, não perca tempo para depois não se arrepender, amém? Irmãos, como nós estamos falando aqui nessa tarde, quando os fundamentos da fé cristã são abalados, que fundamentos são esses? Né? São a oração, a obediência, né? A palavra, a santidade. Isso aí tem modificado nos últimos tempos. Como exemplo, a oração, né, pastores? Hoje parece que as pessoas perderam força para orar. Não estão mais orando como oravam antigamente. Né? Nós vemos aí vigílias mesmo. Quanto tempo a gente passava orando numa vigília? E hoje as vigílias são mais louvor, né? Passa-se o tempo mais, assim, não tem mais aquele tempo de oração. O que os pastores acham disso? Será que as pessoas desanimaram de orar? Não tem mais aquela fé para orar? O que os pastores acham disso? Pastor, esses dias eu estava meditando sobre isso, né? Nós estávamos com um grupo grande de jovens na nossa igreja e orando eu perguntei para Deus como é que eu faria para ensinar esses jovens a orar. Sabe que Deus me fez lembrar do que Paulo disse para Timóteo, né? Paulo, como pai na fé de Timóteo, disse assim: em tudo te dá por exemplo dos fiéis. Então o que eu percebo? Muitas das vezes a igreja parou de orar porque os pastores, que são os líderes, não oram mais como antigamente. Então eu percebo que todas as vezes que a gente vai tratar de um tema que é polêmico e que mesmo sendo relevante, mexe com a vida das pessoas, como dizem aí fora, né? Fica um mimimi com a situação e ninguém quer tocar no assunto porque tem medo de ofender. E nisso a igreja perde, porque eu sei que não é fácil viver uma vida de oração, não é fácil levar a sua igreja a orar, mas quando você se propõe a isso através do exemplo, o exemplo ele inspira as pessoas. Então se os nossos membros, aqui eu estou falando para pastores, os senhores são pastores, eu sou pastor também, o que a gente percebe? Quando o pastor ele é um líder que ele não ora, dificilmente ele vai ter facilidade de tratar do tema. Verdade. Porque as pessoas não vão acreditar no que ele está falando. Então eu acredito que primeiro é aquilo que a gente falava antigamente também, tem que começar pelo altar. Com certeza, é verdade. E o interessante, né, que naquela época tudo que nós íamos resolver primeiro era oração, né? Verdade. Hoje não, hoje dizendo a gente, assim, todos já correm para outros caminhos, que nem um exemplo, a pessoa está doente, a primeira coisa que fazia era orar, né? Vai lá, vamos orar, o pastor vai orar por você, você vai ser curado. Aí hoje, às vezes, no desespero, a pessoa já vai pro médico. Antigamente eu lembro que até pra gente ir pro médico, quando a gente orava, a gente pedia direção para Deus, a gente orava para Deus direcionar os médicos, para que a gente fosse bem atendido, enfim. A oração, ela é um pilar da vida cristã. Com certeza. Todos os homens da Bíblia que foram grandes servos de Deus, que foram muito usados pelo Senhor, eram pessoas de oração.
seja homem, seja mulher. Então, eu acredito que nós precisamos recuperar isso, mas primeiro através do exemplo. Verdade. Primeiro através do exemplo. E isso tem sido uma coluna que tem sido abalada, né, pastor? Verdade. Verdade. A oração é algo fundamental, né? Que nem o pastor Davi, né, acabou de mencionar, né? Se o líder, né, se o pastor, ele não motiva, digamos assim, a igreja a orar, né, não adianta que o povo não vai buscar a presença de Deus, né? Então é interessante. Hoje a gente tem, né, digamos assim, tem grandes oportunidades para falar de Jesus, para pregar. Só que às vezes a gente acaba não aproveitando essas oportunidades. Que nem hoje nós estamos aqui numa rádio que está sendo transmitida pelo Facebook. Sim. Né? Nós temos o WhatsApp, onde a gente consegue falar com pessoas do outro lado do mundo, né? E a oração, assim, e a gente pode juntar, né, tudo isso, né, e fazer um grupo de oração, buscar, Verdade. clamar a Deus, e às vezes a gente acaba não aproveitando as ferramentas que são colocadas na nossa mão. As oportunidades. As oportunidades, porque antigamente, que nem a gente vê, antigamente não tinha isso, né? Não Verdade. tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Pastor, dentro dessa colocação que o senhor fez, eu acredito que tem algo muito interessante. A gente percebe também que existe uma concorrência. Sim. Esses dias eu ouvi uma pregação, uma ministração que falou muito ao meu coração. E o pregador disse, todas as mídias sociais que existem hoje, um dia serão usadas como testemunho contra nós. Porque vai provar para nós que nós não orávamos, Verdade. não é porque faltava tempo. Porque assim, você tem tempo para tudo aquilo que você julga importante. Então, às vezes, eu digo de forma geral, a média de hora que o brasileiro passa na internet é de 3 a 4 horas, a média. Tem gente que passa muito mais. E por que a gente não consegue tirar, às vezes, 15, 20, 30 minutos por dia de oração? Pra conversar com O Deus. que acontece? Nós estamos dando mais relevância para isso do que para oração. Não estou falando que não é importante. É importante. Importante. É nós usarmos as duas coisas, né? A gente pode usar, por exemplo, o WhatsApp para montar um grupo de oração. A gente pode usar o WhatsApp, por exemplo, para montar, para conclamar a própria igreja a buscar Deus. Enfim, a gente pode usar essa ferramenta ao nosso favor no sentido de buscarmos mais a Deus em oração. Verdade. E tem um telefone aí no ar. aí. Opa! Alô? 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 A paz do Senhor. A paz do Senhor. Com quem eu falo? Com o Hugo. Hugo! Que E aí, benção! Benção? Hugão, Deus abençoe, Hugo. Tá sintonizado aí, Hugo, na nossa programação, né? Que benção, hein? Ah, com certeza aí, toda quinta-feira aí, ligadinho aí, porque já faz parte aí do nosso coração essa programação aí. E o que você acha aí, Hugo, do nosso tema que nós estamos tratando hoje, quando os fundamentos da fé cristã são abalados? O que você tem a dizer a respeito desse tema? Então, eu ouvindo aí o pastor Davi falar, né, muito interessante, porque também não é só na oração também, às vezes é na palavra também. A maioria das pessoas também estão meio devagar também na palavra, não tem assim um foco na palavra. Hoje a gente tem Bíblia de tudo que é jeito. A gente tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do idoso, mas se a gente for pegar, a maioria dos evangélicos são analfabetos na Bíblia. Amém, glória a Amém, Deus. Glória a Deus. Pastor Davi, isso que o nosso irmão Hugo falou é uma verdade. É que esse tema, ele cria um leque, né? Verdade. Ele abre um leque, que nem nós estamos falando aqui de fundamentos que estão sendo abalados. Um dos fundamentos que falamos aqui é a oração, e agora o Hugo trouxe também sobre a palavra. Sim, né? que a gente já ia comentar em Que seguida, a gente né? ia comentar em seguida sobre isso também. Verdade. É verdade, hoje as pessoas parece que elas têm um certo questionamento na palavra de Deus. Elas não acreditam mais que a palavra, muitas pessoas não acreditam que essa palavra é inspirada por Deus. Verdade. Elas não estão mais acreditando que foi o Espírito Santo quem inspirou homens para escreverem a Bíblia, a palavra de Deus que nós temos hoje na nossa mão. E existe aquele questionamento, né? Você vê até em muitas escolas hoje, né? Se questiona se é verdadeiramente inspirada ou não. Aí ficam aquela dúvida, as pessoas, até mesmo crentes, ficam duvidosos acerca da veracidade da palavra de Deus. Isso é uma coluna que tem sido abalada. É verdade. Quando a gente fala do fundamento da palavra, esses dias eu dava aula e eu falava sobre isso, né? Quando a gente vai à igreja ouvir um homem falar a palavra, ou a gente vai ouvir Deus falar através de um homem, né? Então, isso também é muito importante, porque nós crescemos, pelo menos eu cresci,
aprendendo que eu ia à igreja, me sentava lá, participava de um culto, adorava, orava, e eu ouvia Deus falar comigo na palavra através de um homem. Hoje as pessoas vão, mas naquele pensamento, eu vou lá para ouvir este homem falar de Deus. Então muda a situação. Então você acaba, em vez de estar aberto, com o coração aberto para receber o que Deus quer te entregar, o que você faz? Você começa a selecionar. Essa daqui é para o pastor Daniel que não veio hoje, essa daqui é para o pastor Mauro que ainda não chegou. E eu aprendi no começo da minha fé, e isso é muito importante também, que é outro fundamento que não está aqui, mas que é importante, que é o discipulado. Eu aprendi que você deve sempre ler a Bíblia e ouvir sempre a pregação, não como se fosse para outra pessoa, mas como se fosse para você. É como se Deus fosse aquele que não dá medicamento errado. No Brasil a gente tem vários casos de pessoas que foram medicadas erroneamente. O cara entra para operar o olho direito e opera o esquerdo, né? Entra para amputar a perna esquerda e amputa a direita. Entra para tomar soro e toma vaselina na veia. Deus não comete esse tipo de erro. Então, por exemplo, se Deus está mandando uma palavra naquela noite, eu tenho que pensar o seguinte: Deus, aonde que esta palavra se enquadra na minha vida? E não ficar olhando para o pregador e pensando que ele está dando indireta para mim. Não é verdade? Às vezes as pessoas acham, pastor Daniel, que a gente só pode tratar de um assunto quando Deus revela. Verdade. Agora, aquilo que já está revelado, a gente tem por obrigação, como líderes cristãos, analisar a luz da Bíblia e ensinar a igreja. Não é verdade? Então, o fundamento da palavra também é muito importante. E nós também não devemos esquecer também que a palavra hoje, nos últimos tempos também, não se prega mais a essência da palavra. Exato. Né? O que é a essência da palavra? Salvação, né? Nós termos uma nova vida com Deus. Hoje nós vemos aí a palavra sendo deturpada para outras raízes, tipo a teologia da prosperidade, a teologia da autoexaltação, né, a teologia da palavra positiva. As pessoas estão correndo atrás daquilo que elas desejam ouvir. É uma mensagem que agrada ao ego, né? É verdade. Não é verdade, pastor Daniel? É verdade, né? A gente estava até conversando aqui, o pastor Davi, nós estávamos conversando aqui junto com o pastor Mauro, quando estava passando o louvor, e o pastor Davi falou algo interessante, porque assim, não tem como você